Uma boa noite para você, que a paz do Senhor Jesus esteja com a sua vida. Nós vamos iniciar mais uma reunião de oração e estudo da Palavra de Deus, como fazemos todas as quartas-feiras, com toda a alegria do nosso coração, voltando a nossa mente e o nosso coração para o louvor da glória desse Deus. Chame seus amigos, convide aquelas pessoas que são do seu círculo de amizades, para juntos ouvirmos a palavra do Senhor, trazermos aqui os nossos pedidos de oração mais uma vez e colocarmos o nosso coração em total sintonia com o Espírito Santo de Deus. Deus bendito, amado Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos porque, Senhor, tu tens feito grandes coisas nas nossas vidas, Senhor. De ti, Senhor, vem a salvação. De ti também, Senhor, vem a nossa santificação, Senhor. Por meio do teu Santo Espírito, nós somos transformados, Senhor, em novas pessoas, em novas criaturas, que vivem para o louvor da tua glória, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu tens agido em nossas vidas, sempre com cuidado, Senhor, guiando os nossos rumos com sabedoria, Senhor, e fazendo com que tudo na nossa vida coopere para o nosso próprio bem, Senhor. Nós, ó Deus, só temos motivos para te louvar a cada dia mais, para te agradecer, Senhor, para a gente se alegrar na tua presença, Deus. Vivemos, Senhor, dias difíceis, dias de lutas, dias, Senhor, de preocupações, de pandemias, Senhor. Mas, Senhor, a Ti nós queremos entregar todas as coisas, Senhor. Confiantes no Teu poder, na Tua graça, na Tua misericórdia, Senhor, na Tua soberania, que governa a nossa vida com poder, com justiça, nos conduzindo, Senhor, sempre para os Teus propósitos, Senhor, e nunca contra a Tua vontade, Deus. É nisso que nós descansamos, Senhor, e é isso que nós desejamos obter para a nossa vida. A segurança do Teu cuidado, Senhor. O descanso, Senhor, o conforto, a satisfação apenas em Jesus Cristo, nosso Senhor, de quem, Senhor, vem a salvação e em quem nós precisamos depender, Senhor. Nós reconhecemos isso diante do Senhor e queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor venha e responda os pedidos de oração aqui feitos, Senhor, as tantas e tantas necessidades do nosso coração que precisam da Tua parte, ó Deus, de uma resposta, ó Deus. Venha, Senhor, atender o clamor daquele que está tendo dificuldades, ó Deus, daquele que sofre, que tem enfermidade, Senhor, que se encontra angustiado, abatido, Senhor, oprimido. Que Tu venhas, ó Deus, com Teu poder para vivificar as nossas vidas pelo Teu Santo Espírito. Nós choramos, ó Deus, pedindo que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, meus irmãos, abrir a palavra do Senhor. Vamos continuar meditando em Romanos capítulo 8, que continua a nossa série de estudos, de devocionais, sobre o tema Mais do que Vencedores. E hoje nós vamos olhar a obra vivificadora do Espírito Santo. E Paulo diz isso em Romanos 8, versículos 9 e 11. Abra aí a sua Bíblia. Vamos acompanhar juntos esta reflexão breve na palavra de Deus, mas tão profunda e necessária para os nossos dias. Romanos 8, do verso 9 ao verso 11, a palavra de Deus diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça.
Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Louvado seja o nome desse Deus. São 3 versículos que falam muito a respeito dessa grandiosa obra do Espírito Santo e fala basicamente de uma reviravolta no nosso ser pecaminoso, na nossa vida anterior, causada pelo próprio Deus por meio do seu Espírito. Nosso prosseguimento nesse assunto, que diz que nós somos mais do que vencedores, passa pela consciência de que Cristo começou em nós uma grandiosa obra, como nós vimos, o ponto de partida para essa vitória que vem por meio de Deus é de fato o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vem trazer para nós uma nova consciência, uma nova vida. A nossa própria salvação provoca isso na gente. Nós, então, iniciamos uma luta contra a carne, né? Contra o domínio, a lei do pecado, e somos desafiados, por meio do Espírito Santo de Deus, a persistirmos, a resistirmos contra os nossos antigos pensamentos, os nossos jeitos de viver que eram desagradáveis a Deus. Mas o próprio Deus, diz a palavra, nos insere no novo domínio, ao qual Paulo vai chamar em outra carta de o reino do Filho do seu amor. Foi isso que Cristo fez quando nos tirou da potestade, do império das trevas, nos trazendo para uma nova vida. E aí a gente percebe nesse texto que há 2 aspectos que Paulo vai corrigir aqui na vida daqueles que têm Deus. Ou seja, se de um lado, aquelas pessoas que estão na carne, ou seja, vivendo para si mesmas, essas pessoas não podem agradar a Deus. De um outro lado, quando o Espírito de Deus habita no coração daquele que ouve a mensagem da cruz, se curva diante do Evangelho e então recebe ao Senhor Jesus no seu coração, essa pessoa não vive mais controlada pelos seus instintos pessoais, pelas suas ambições naturais da vida, pelos seus desejos que vêm da carne, mas sim pela mão do próprio Deus que governa a sua própria existência, as suas decisões, os seus planos, tudo isso, agora que estamos em Cristo, é transformado para que Deus tenha de fato o governo sobre a nossa vida. E Paulo vai dizer que nós, assim vivendo, nós nos tornamos agradáveis a Deus. Aqueles que estão na carne, como disse Paulo, não podem agradar a Deus. Mas quando nós não estamos na carne, e sim sendo governados pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, aí de fato ele nos torna pessoas de fato agradáveis aos padrões desse Deus. E a gente percebe que de fato é a regeneração de um crente, é o seu novo nascimento, o ponto de distinção entre uma pessoa que é verdadeiramente de Cristo, de outra pessoa que não o é de verdade. Aqueles a quem Deus governa pelo seu Espírito é que de fato são pessoas espirituais. Ou seja, Deus de fato governa aquelas pessoas que na sua vida dão comprovações disso quando verificamos que tais pessoas não vivem mais para atender aos seus próprios impulsos naturais. Antes, uma vida dedicada a essa obra santificadora do Espírito Santo, ela é moldada e caracterizada por uma relação
sincera com Deus, que brota do coração, que não é apenas uma casca, que não é apenas uma formalidade de vida, mas existe naquele ser uma transformação genuína. Os modos antigos passaram. Como diz Paulo em outra carta, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas ficam para trás. Verifica-se mudança, tudo novo é feito. E não vem de nós, mas vem do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo, que age nos nossos corações. Então, a vida que é trabalhada pela obra do Espírito Santo é aquela que resulta em sinceridade para com Deus, em santificação a cada dia pelo Espírito Santo, pela atitude do coração de reconhecer o pecado, de reconhecer quais são os nossos impulsos errados, e isso ser trabalhado, isso ser combatido na vida pela guerra que acontece no coração contra o pecado, e que nós já falamos em outro estudo. Quando Deus nos alcança, ele provoca em nós, ele faz surgir no nosso coração uma verdadeira batalha, uma guerra contra o pecado, mediante o reconhecimento das nossas falhas, e aí, com as armas que vêm do Espírito Santo, o próprio Deus nos convence da verdade e promove uma limpeza orgânica, espiritual no nosso ser. E Paulo vai dizer que quando nós, então, estamos em Cristo, quando, na verdade, o Espírito de Deus habita em nós, tá certo? Nós não estamos mais na carne, mas, por outro lado, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tá? E aí ele vai dizer no verso 10, se porém Cristo está em vós, e o nosso corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Ou seja, quando Cristo habita nos nossos corações, nós nos tornamos espirituais, nós começamos a viver para Deus. Somos espirituais não de uma forma perfeita e completa. Nós temos ainda resíduos do pecado no nosso ser que vão sendo limpos por esse Deus. Mas Paulo vai dizer que nós nos tornamos espirituais com base numa nova vida que já começou no nosso coração. E aí ele vai dizer, o nosso corpo, ele está morto por causa do pecado, ou seja, no nosso ser ainda há resíduos do pecado, mas o Espírito de Cristo tem poder invencível que nos torna vivos diante de Deus, removendo esses resquícios, esses escorregões que nós às vezes damos por sermos imperfeitos. Então Deus vai trabalhando isso no nosso coração pela obra do seu Espírito que traz vida para o homem, visto que o Espírito é vida por causa da justiça, ou seja, tendo em vista que Cristo na cruz já nos justificou, já nos tornou pessoas justas, aceitas como justas pelo Pai, com base no perdão dos nossos pecados, nós então recebemos de Deus o Espírito Santo que continua no nosso coração a operar uma grandiosa obra, né? De purificação, de santificação, de limpeza dos nossos pecados. E ele termina no verso 11, se então habita em vocês o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Veja como Deus triuno age aqui. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo enviou o seu Espírito e ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Uma obra completa, feita por um Deus triuno, perfeitamente completo, que age essencialmente para perdoar os nossos pecados, para transformar os nossos corações,
esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vai trazer vida também ao vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Se Cristo ressuscitou pelo poder do Espírito de Deus, e se o Espírito retém o poder eterno de vida, então ele também enxertará nos nossos corações esse mesmo poder em nós. Veja como é profunda essa dimensão que o apóstolo Paulo. Paulo está dizendo que o que traz vida a nós, o que nos purifica, nos vivifica, nos traz ânimo, nos traz força, é o mesmo poder de Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, que fez com que Cristo se levantasse e triunfasse sobre a morte e o inferno. Paulo diz aqui que isso também acontece conosco. Quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, recebemos a Cristo no coração e agora a nossa vida é totalmente transformada por esse Espírito. Esse poder tem como certo que na pessoa de Cristo foi exibido um exemplo de poder a todo o corpo da igreja. Todos somos participantes dessa obra vivificadora do Espírito Santo. E como Deus é reconhecido sendo como o autor da ressurreição, o apóstolo Paulo atribui ao Espírito Santo a função de trazer vida, de doar vida, de vivificar nosso ser, que vivifica o nosso corpo mortal, limpando as impurezas do nosso coração. E é por isso que ele diz que é com essa mesma força, é com essa mesma essência que Deus age em nós para nos levantar do pecado, para limpar o pecado da nossa vida, sendo que nada disso provém do nosso coração, tudo é fruto da obra do Santo Espírito de Deus. O que a nossa mente, o nosso coração absorve, meus irmãos, quando olhamos para este texto de forma tão confiante e segura no Senhor, nós entendemos mais uma vez a necessidade de buscarmos a presença de Deus, de nos maravilharmos com essa obra redentora de Cristo, mas também com a atitude que Deus toma para transformar o nosso ser. Não há como estarmos inertes diante a isso, não há maneira de que um cristão verdadeiro olhe para essas palavras e permaneça da mesma forma. Mas Deus nos chama a corresponder ao agir de Deus. Deus nos chama pelo seu Espírito a observar que Deus está interessado em transformar o nosso coração, em limpar os resquícios do nosso pecado, para que de fato tenhamos vida em abundância e também vida eterna com Deus na sua glória. E nisso consiste, meus irmãos, a nossa vitória em Cristo. Não em que nós alcancemos muitas coisas nessa vida, mas sim que Deus, pelo seu amado Filho e pelo seu Santo Espírito, promove em nossos corações mudanças radicais de vida, de comportamento, de conversões genuínas, de nós nos voltarmos para esse Deus, de nós abandonarmos as velhas práticas, os velhos pensamentos, a velha natureza humana. E a gente se curve de coração apenas a esse Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que hoje fala ao nosso coração e transforma o nosso ser para a glória dele mesmo. Medite nessas coisas, meu irmão. Pense cautelosamente no que a palavra de Deus diz ao seu coração, a fim de que a vitória que vem de Deus, o fato de sermos mais que vencedores, seja hoje uma certeza no seu coração, promovida pelo Santo Espírito de Deus. Vamos orar? Vamos colocar nas mãos de Deus o seu pedido de oração neste momento. Deus bendito, amado Pai, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, Senhor, porque tudo que há em nós, Senhor, é de fato corrompido pelo pecado, Senhor. Não temos, ó Deus, nada de bom para te oferecer, ó Deus.
Mas, Senhor, graças nós te damos por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor, por causa da obra magnífica e redentora do teu Santo Espírito, Senhor. Nós temos diante do Senhor uma necessidade de não vivermos mais na carne, Senhor, mas vivermos uma vida transformada pelo teu Santo Espírito, levantada pelo teu Santo Espírito, Senhor, onde nós temos de fato vida em abundância, onde nós caminhamos dia após dia, guiados pela tua mão, pelo teu Santo Espírito, para a vida eterna, Senhor, preparada para nós. Ó Deus, muitas vezes, Senhor, nós que somos imperfeitos e dominados e tentados pelo pecado, Senhor, nós muitas vezes sucumbimos, Senhor, ou não temos tido uma compreensão clara a respeito dessa tua obra, Senhor. Que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude a compreender o teu agir santificador nas nossas vidas, para que, Senhor, vivamos de forma agradável aos teus critérios, Senhor, te louvando a cada dia mais, em todo o tempo, Deus. Responda, Senhor, em nome de Jesus, os pedidos de oração aqui feitos, Senhor. Atenda, Senhor, a cada um dos nossos irmãos, ó Deus, as situações de enfermidade, Senhor, os motivos de doenças graves, Senhor, de desânimo, de dificuldade, Senhor. Que tu venhas, Senhor, com a tua mão de poder, ó Deus, sobre a vida dos nossos irmãos, ó Deus. O Senhor conhece os nossos corações. Não há nada, Senhor, que esteja em nós que seja oculto ao Senhor. Ó Deus, transforma as nossas vidas. Traga ânimo, Senhor, e força para os nossos corações confiarem em Ti, descansarem no Senhor e esperarem no Senhor a cada dia mais, ó Deus. Essa é a nossa oração, Senhor, e fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, foi um prazer estar com você mais uma vez, aqui orando com você e meditando na palavra de Deus, recebendo do Senhor este alimento semanal que é a nossa reunião de oração. O nosso pedido é o de sempre, que você tenha a liberdade de enviar os seus pedidos de oração para nós sempre e também compartilhar esse vídeo, fazer a mensagem de Deus fluir pelas redes sociais, passando para os seus amigos, enviando para os seus conhecidos, para que nós juntos divulguemos e proclamemos a mensagem do Evangelho que já nos alcançou. Que Deus dê a você uma boa semana, abençoada, em nome de Jesus. Fique na paz, que Deus te abençoe.